Boa tarde, dando continuidade aí nossas aulas. Hoje nós vamos concluir, né, a parte da montagem das escalas maiores e menores. Vocês devem ter já passado por todas as etapas de montagem, devem estar entendendo bem até agora, né? Se tiverem qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Então hoje nós vamos falar sobre o círculo das quintas e as escalas relativas maiores e menores. Então, vamos começar. A gente fez na última aula, eu mostrei para vocês o círculo ou ciclo de quartas, né? Que servia para as escalas com bemol. E agora eu vou mostrar para vocês o círculo de quintas, uma versão reduzida que trata só das escalas com sustenido. Por que eu estou mostrando para vocês assim, lembrando? Porque vocês podem guardar a montagem das escalas com bemol usando o círculo de quartas, e com sustenido o círculo de quintas. Mas daqui a pouco vocês vão ver que dá para fazer tudo só com o círculo de quintas. No nosso círculo de quintas, só com escalas com sustenido aqui, a gente tem a nossa escala base de Dó maior, né, como a gente está falando de escala maior. A gente tem como base nossa escala de Dó, que tem 0 sustenidos, subindo uma quinta ascendente, né? Subindo uma quinta, a gente tem a escala de Sol, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a escala de Sol maior com Fá sustenido. Lembrando da ordem dos sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Subindo uma quinta a partir do Sol, a gente tem a escala de Ré maior com 2 sustenidos, Fá e Dó, mais uma quinta a partir de Ré, a gente tem a escala de Lá maior com 3 sustenidos. Depois, com 4 sustenidos, a gente vai ter a escala de Mi maior. Subindo mais uma quinta a partir de Mi maior, a gente vai ter a escala de Si maior com 5 sustenidos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Depois, a gente subindo a partir de Si, a gente pode subir mais uma quinta, a gente vai ter a escala de Fá sustenido maior com 6 sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. E por fim, subindo mais uma quinta, a gente tem a escala com os 7 sustenidos, né, com todas as alterações, que é a escala de Dó sustenido maior, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, agora eu queria trazer uma coisa para vocês. Vocês devem ter notado que eu falei na aula passada só sobre as escalas maiores, não falei sobre as escalas menores, nem com bemol, né? Mas vocês devem ter reparado que a armadura das escalas maiores e menores, elas são iguais, elas são idênticas. Como assim? A escala de Dó maior, que é a nossa escala base, ela não tem nenhum sustenido. O mesmo no caso da nossa escala de Lá menor, ela também não tem nenhum sustenido. Por que disso? Porque elas são escalas relativas. Quer dizer que elas têm algo em comum, no caso, essa armadura, que é idêntica, porém elas começam em notas diferentes, né? A escala de Dó maior começa em Dó, a escala de Lá menor começa em Lá, a escala de Dó segue uma ordem, né? De tom, 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 semitom, enquanto a escala de Lá menor segue outra ordem de tom, semitom. Então, o que a gente pode tirar de lição disso? A gente pode pegar esse mesmo círculo que a gente acabou de montar aqui e simplesmente acrescentar, né, na hora de decorar as escalas que são relativas. A forma mais simples de encontrar essas escalas relativas é contando uma terça abaixo. Desculpa, uma terça acima. No caso do... Mentira, uma terça abaixo mesmo. Às vezes a gente confunde a vida aqui. A gente vai descer uma escala, uma terça, ou seja, se a gente tem a escala de Dó, a gente vai descer Dó, Si, Lá. Então a escala relativa de Dó é a escala de Dó maior, é a escala de Lá menor. Então vai vir uma pergunta assim para vocês. Qual a relativa menor da escala de Dó maior? Tem que ficar atento nessas mudanças. A relativa menor de Dó maior
é Lá menor. Por quê? Porque pode vir ao contrário também. Pode te pedir a escala relativa de Lá menor, que é a escala de Dó maior. Aí você vai fazer o inverso. No caso de achar a escala relativa menor, nós contamos uma terça abaixo, Dó Si Lá. No caso de achar a relativa maior, a gente conta uma terça acima, Lá Si Dó. Entendido? Isso tem que decorar. Isso ajuda muito a vida de vocês, aí vocês não precisam de ficar montando todas as escalas o tempo todo. Porque imagina se um exercício pede vocês uma escala de Fá sustenido aí maior, como isso pode confundir a cabeça de vocês. Então, a gente tem a escala relativa aqui de Dó, vai ser Lá menor, e a gente consegue achar os outros. Eu vou deixar como tarefa para vocês aí descobrir as outras relativas menores. Então, vou mostrar só o círculo de quartas e vou pedir para vocês pausarem o vídeo e fazer o exercício, que nessa aula mesmo eu já corrijo. Então, aqui mostrando novamente o círculo de quartas, a gente vai ter a mesma coisa. A nossa escala relativa de Dó, a gente tem na nossa escala base, né, maior, a gente tem Dó, que tem 0 bemol, e a nossa relativa menor base, né, é de Lá menor, que também não tem nenhum bemol. Essa escala principal, né, a escala base, serve tanto para o bemol quanto para o sustenido. E a gente pode dar um exemplo aqui então. A gente quer achar a escala relativa menor de Fá maior. A gente faz então aquele exercício, a gente desce uma terça, Fá, Mi, Ré. Então a gente vai ter a escala de Ré menor. A nossa escala de Ré menor então também terá apenas um bemol. Então elas mantêm a mesma armadura, porém elas têm uma estrutura de tom e semitom diferentes, que dão a característica de ser maior, do modo maior e modo menor. Então vou pedir vocês que pausem o vídeo e encontrem todas as relativas menores do círculo de quintas e depois do círculo de quartas, né, das escalas com sustenido e das escalas com bemóis. Então, assim, vocês têm duas formas de decorar, né? Vocês podem decorar o círculo de quartas e quintas separado, para guardar que o de quartas se trata de bemóis, né, quando a gente sobe uma quarta, e quando a gente sobe quinta a gente trata de sustenido. Tá? Então vou dar o sinal aqui para vocês pausarem o vídeo e fazer o exercício. Prosseguindo, então, vocês devem ter feito o exercício, então deve ter chegado a algo parecido com isso aqui. Primeiramente, eu vou mostrar uma outra forma de descobrir as escalas com bemol. A gente pode usar o círculo das quintas completo para descobrir tanto as escalas com sustenido quanto as escalas com bemol. Qual que é a grande diferença? A gente vai partir das nossas escalas base, né, Dó maior e Lá menor, para descobrir. A gente sabe que elas não têm nenhuma alteração na armadura de clave. O que acontece? Quando a gente faz a quinta justa acima, né, a gente sobe quintas, a gente faz o movimento ascendente, a gente tem escalas com sustenido. Então, do Dó maior, se eu sobe uma quinta, eu vou ter a escala de Sol maior ou de Mi menor, que vai ter um sustenido, e assim por diante. No caso agora das escalas com bemol, a gente faz o oposto. A gente pega a nossa escala base, mantém a escala base, só que a gente faz o contrário. A gente desce uma quinta descendente. Vocês têm que lembrar o que é uma quinta justa. Por que a gente faz essa inversão? Eu acho que eu já ensinei vocês nas aulas anteriores a inversão de intervalos. Não, ensinei sim. Inversão de intervalos, e a gente sabe que intervalos justos permanecem justos. E como a gente pode converter, né, uma quarta geralmente vira quinta, e as quartas e quintas são justas, elas permanecem justas. Então dá para fazer esse movimento tanto com quartas, né, uma subida de quartas. Se a gente subir de Dó uma quarta acima, a gente vai ter Fá.
Se a gente subir, se a gente descer uma quinta, que é a inversão, a gente tem Fá também. Então, para descobrir as escalas com bemóis, a gente pode seguir isso. Usar as quintas justas descendentes. Então, do Dó, a gente desce uma quinta, a gente tem a escala de Fá maior, que tem um bemol. E daí é só ir seguindo quintas e quintas e acrescentando o bemol. Lembrando, quando a escala aparece, ou a primeira nota da escala aparece alterada, bemolizada ou sustenizada, ela ganha o nome, né, também da alteração. Então, a escala de Si bemol maior, ela se chama Si bemol maior porque ela se inicia no Si bemol e o Si bemol está alterado. Então, vocês conseguem acompanhar? Essa é a grande chegada das escalas maiores e menores, que eu acho que facilita muito a vida quando a gente consegue entender esse círculo das quintas completos. Então lá, continuando. A gente tem aí todas as escalas então com bemol e todas as com sustenido. Esse desenho aqui eu achei bem bacana, essa estrutura que montaram, porque tem as escalas escalas com bemol escrito em rosa, as escalas com sustenido escrito em amarelo, e está separadinho aqui certo, já está com as relativas maiores e menores, né? Então a relativa menor de Fá maior é Ré menor. A relativa menor de Si bemol maior é Sol menor. Então, para vocês corrigirem o exercício de vocês aí, é só vocês darem um pause agora no vídeo, podem dar uma pausada e corrigir. Então, prosseguindo, uma característica que vocês vão ver aqui, que vai ser bem comum nesses exercícios de escalas, é que eles costumam juntar, para não ficar um círculo assim, um desenho muito grande, eles costumam juntar as escalas que tem mais sustenidos e bemol aqui num desenho só. Isso mais é para facilitar e porque também são coisas que a gente vai usar muito pouco ou raramente, quase nunca. São escalas menos utilizadas, né? Com esse tanto de alteração. Por que pode ser tão menos utilizada? Porque a gente já descobriu agora que com essas escalas a gente pode fazer transposição e mantendo os intervalos, a gente consegue manter a harmonia, a melodia, e consiga soar bem sem precisar de usar tantas alterações. Então, uma coisa que eu quero mostrar mais para vocês, além dessa questão do relativo maior e menor, é a questão dos tons vizinhos. A forma mais fácil de se achar esses tons vizinhos é através do círculo de quintas. Isso é conteúdo do segundo volume da Maria Matos de Prioli. Eu sempre confundo o nome dela, mas do método da Prioli. O segundo volume vai tratar desses tons vizinhos. O que são os tons vizinhos? Vou falar para vocês aqui, aproveitar essa imagem do site Pianismos. Então, tons vizinhos são tonalidades cujas armaduras diferem entre si em uma alteração. Vizinhos diretos. No mesmo modo da tonalidade original, suas tônicas são a dominante e subdominante da original. E vizinhos indiretos, os relativos e os diretos. Quer dizer, a gente vai ter uma escala, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui uma escala original, a escala que a gente quer saber primeiro é a escala de Dó maior ou Lá menor. Então, não vamos pegar primeiro a escala de Dó maior, que é a mais básica aqui. A gente pega ela, como a gente escolheu ela como original agora, a gente vai ter como vizinho as escalas do lado, que tem uma alteração a mais ou uma alteração a menos. No caso da escala de Dó maior, o que seria a alteração a menos seria o bemol, né? Então a gente tem aqui como vizinho de Dó maior, a gente tem a escala de Sol maior, porque tem uma alteração a mais, e de Fá maior também, porque tem uma alteração a mais. E também como vizinho a gente tem a escala de Lá
menor, porque ela é uma relativa, né? Então, como diz aqui, os vizinhos indiretos são os relativos, os vizinhos diretos são os relativos também, os relativos. E ainda temos os vizinhos indiretos, que são os relativos dessas escalas aqui do lado. Então, Ré menor e Mi menor são vizinhos indiretos de Dó maior. Então, os vizinhos diretos são Fá maior, Sol maior e Lá menor, que é um relativo direto da nossa escala original. E Ré maior, Ré menor e Mi menor, que são os relativos menores das escalas dos tons maiores vizinhos, são os vizinhos indiretos. Vamos pegar então outro exemplo. Diógenes, fala um exemplo aí da escala. Aí. Então, o Diógenes deu a ideia do Sol maior aqui. Então a gente escolheu o Sol maior, então ele é nosso, agora vai ser o nosso tom original, que é o tom que a gente vai descobrir quais são os vizinhos dele. Então, Sol maior, a gente tem como vizinhos direto o Dó maior, porque ele tem uma alteração a menos, e o Ré maior, porque tem uma alteração a mais, e também como direto a gente tem Mi menor, porque é o relativo, o tom ou a escala relativa menor de Sol maior. E como vizinho diretos, a gente tem Lá menor e Si menor, que são os tons relativos menores de Ré maior e Dó maior, que são vizinhos diretos de Sol maior. Então, para vocês verem, é bem importante que vocês entendam esse círculo das quintas para conseguir fazer esses exercícios. Para terminar, vou dar um exemplo de uma menor, né? Vamos pegar aqui a escala de Dó menor, né? Então a gente escolheu a escala de Dó menor. A escala de Dó menor é nossa escala original, o tom original agora, porque ele que é a base, o que a gente quer descobrir os vizinhos dele. Então por isso que ele se chama o tom original. Então aqui a gente não está falando de escalas mais, né? A partir desses tons a gente encontra as escalas, mas o que a gente está falando de tom aqui não é um intervalo entre uma nota e outra, mas a tonalidade. Então, quando vocês ouvirem o tom de Fá maior, a pessoa está abreviando, é a tonalidade de Fá maior. E assim por diante. Então, aqui a nossa tonalidade original seria Dó menor. A relativa deles, as relativas diretas então deles seriam Sol menor e Fá menor, porque tem uma alteração a mais, uma a menos e uma a mais. E você vê que agora a gente está usando os menores, porque a gente está falando, a nossa escala original é a menor. E a outra escala relativa, outra tonalidade relativa, que seria relativa maior de Dó menor, que é o vizinho, também um vizinho direto, é de Mi bemol maior, porque tem a mesma armadura de clave. E os vizinhos indiretos são Si bemol maior e Lá bemol maior, pois ambos são relativos maiores das escalas vizinhas diretas de Sol menor e Fá menor. Vocês conseguem visualizar isso bem e entender? É bem complexo, se vocês não tiverem feito passo a passo, e às vezes pode surgir algumas dúvidas. Então peço que não deixem de me mandar mensagem, de tirar as dúvidas. Se eu tiver cometido alguma gafe aí, às vezes eu penso uma coisa e falo outra, vocês me corrijam. Aqui nessa imagem tem o exemplo aqui, das relativas. E por hoje é isso. Acredito que a gente tenha passado o principal. Então, quando a gente está falando de tom vizinhos e relativos maior e menor, a gente já está entrando no segundo volume do Maria de Priori. Eu quis já trazer isso para aproveitar que a gente já está falando bastante de escala e não deixar isso muito separado para não confundir, né, a cabeça de vocês. Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a origem das alterações. Ou seja, a gente vai ainda trabalhar um pouquinho com essas escalas, mas acredito que vai ser a última vez que a gente vai trabalhar com elas, só para terminar o conteúdo de escalas por enquanto. Depois a gente trabalha com
a ideia de montagem de acordes. Então, obrigado e até a próxima.